ainda não são membros batizados dessa igreja, que estão aqui nessa manhã, nosso desejo, no fundo do coração, é que você seja muito bem-vindo, que você possa, de uma forma muito especial, receber a palavra do Senhor nessa manhã e sair daqui com o seu coração repleto da alegria e das bênçãos que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Hoje é um sábado especial de mordomia cristã. Eu confesso para vocês que já faz tempo que eu não estou aqui na frente pregando. Faz um tempinho eu não tenho essa oportunidade, e nessa manhã nós iremos meditar um pouco da palavra do Senhor. Eu confesso para vocês que essa semana eu estive pregando em duas igrejas, e uma das minhas preocupações era justamente o que pregar para a igreja de Deus. Nós somos uma igreja que temos todo o conhecimento da palavra do Senhor, do assínios do Senhor. O que é que a gente pode trazer de novo para a igreja? E aí eu relembrei aos irmãos, Hebreus 10, 12, ou 12, 10, se não estou enganado, que fala que nós não devemos deixar de congregar na igreja, como é costume de alguns. Porque quando a gente tem a oportunidade de congregarmos na igreja, nós temos a oportunidade de juntos fortalecer a fé um do outro. Você pode até caminhar sozinho, você pode até chegar sozinho, mas vai ser mais trabalhoso. Corre o risco de você desanimar. E a Bíblia deixa bem claro: é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro faz o quê? O outro levanta. Então, quando nós temos a oportunidade de compartilharmos juntos a palavra de Deus na igreja, nós temos a oportunidade de juntos fortalecer a fé um do outro. Um está um pouco mais desanimado, o outro chega ali e fala: não desanima não, vamos andar juntos, vamos correr aqui, e a gente consegue sair vitorioso no final. O que pregar para a igreja, que sabe tudo, que tem o conhecimento de tudo. 27 do 4. Talvez não tenhamos que pregar, nós temos apenas que relembrar alguns assuntos que a gente sabe, que talvez a gente esqueça. Afinal de contas, o nosso Deus maravilhoso, Ele sempre trouxe na sua palavra essa palavra: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, né? Então os jovens têm que lembrar de Deus quando ainda é jovem, porque a Bíblia diz que vem os dias, né, quando você fica mais velho, você fala: já não tenho mais nem prazer neles. E aí você fala: o que adianta mais servir ao Senhor já nesses últimos dias? Então, como nós temos a tendência de esquecer de algumas coisas, Deus sempre está dizendo: lembra-te do dia de sábado para santificar. Essa é a realidade, né? Então, talvez hoje nós venhamos lembrarmos aqui alguma coisa que Deus tem nos orientado, para que a gente possa continuar essa jornada aí juntos até a Canaã celestial. Como diretor de mordomia, né, nós temos o dever de incentivar a igreja a crescer espiritualmente. E um dos incentivos nosso, que eu sempre faço questão de falar para a igreja, é o incentivo da leitura da palavra de Deus. E a igreja tem um programa muito bom, eu não sei quantos acompanham, quantos seguem, que é o programa do Reavivados por Sua Palavra, onde você lê na sua Bíblia um capítulo da Bíblia todo dia. Eu estava conversando com o Gessé ali na classe hoje, né? Tive corri da minha classe, fui para a classe do irmão Gessé ali, porque na minha classe só tinha 3 alunos. O Gessé hoje você vai ser meu professor. E aí nós estivemos lá na classe. E lá na classe nós discutimos o seguinte: que o crente que não lê Bíblia, para mim não é crente. E desculpa, é a franqueza. Todos esses reformadores que você viu aí na lição da escola sabatina, né, permaneceram firmes, de pé, diante da verdade, mesmo em face da morte, porque eram pessoas que tinham a sua fé fundamentada no assínios do Senhor. Agora o cara diz que é crente e não lê Bíblia. 27 não do 4. Não estou falando especificamente para ninguém aqui. Estou falando que você faça uma reflexão. 27 do 4 de 2024. Você que diz que é crente, você lê Bíblia todo dia? A Igreja Adventista Central do Capim Grosso, Bahia. Se não lê, meu querido, a tendência é você cair muito em breve. Infelizmente, essa é a verdade. 27 do 4 e a verdade tem que ser dita. Do 4 de 2024. Igreja Adventista Central do Capim Grosso, Bahia. Então, reavivado por sua palavra do dia de hoje, né? Ezequiel 33. Eu não sei se você já leu, mas se você não leu e você quer acompanhar o reavivado por sua palavra, você pode acompanhar tanto a
introdução na internet, como também o resumo do capítulo, e depois você vai ler a Bíblia, ler o capítulo do dia e ir às suas lições. Ezequiel 33, no Revivado com sua palavra de hoje, vem trazendo a mensagem sobre o atalaia do Senhor. O texto aqui dá um sermão de 2 horas. O atalaia do Senhor. Nós, como atalaias do Senhor, temos o dever e a obrigação de avisar ao povo sobre o que vai acontecer. E a função do atalaia no de Israel era justamente avisar o povo de que quando alguém tivesse vindo invadir a cidade, o atalaia tinha o dever de alertar o povo: olha, o exército inimigo está chegando. E aí, se alguém não desse atenção ao atalaia e morresse, o problema dele, a vida dele, o culpado foi ele. Mas se o atalaia não desse o aviso e o exército inimigo invadisse e a pessoa morresse, o sangue do indivíduo que morreu cairia sobre o atalaia. E a lição que nós tiramos para nós hoje é que nós somos os atalaias do Senhor. Nós temos o dever de anunciar para as pessoas de que Cristo está voltando. E se a gente não anunciar, essas pessoas morrerem inocentes, o sangue delas vai cair sobre nós. Mas se nós avisarmos e elas não aceitarem, tudo bem, é problema delas. Então Ezequiel 33 hoje traz 3 assuntos: um do atalaia, um a respeito do justo e do injusto, né? Deus vem falando sobre a questão de você ser justo e de você ser injusto. E por fim, lá no finalzinho do capítulo 33, né? O Senhor diz o seguinte: filho do homem, fala ao povo e à sua casa e diz-lhe uns aos outros: venha, vamos ouvir o profeta, o que ele tem a dizer da parte do Senhor. Eles vêm fingindo ser sinceros, sentam-se diante de você, ouvem as suas palavras, mas não têm intenção alguma de pô-las em prática. Tem a boca cheia de palavras sensuais e o seu coração só quer o dinheiro. Eles consideram o divertimento como alguém que entoa canções de amor, como ainda uma voz toca belas músicas no instrumento, ouve as suas palavras, mas não as põe em prática. Quando, porém, todas essas terríveis coisas acontecerem a eles, certamente acontecerão e saberão que o profeta esteve entre eles. Então o profeta aqui, Deus está falando para o profeta o seguinte: tem muita gente que até diz assim: vamos ali na igreja, vamos ouvir o profeta, vamos ver o que ele tem para falar. Mas eles chegam lá para ouvir simplesmente porque há um costume. Mas o que o profeta fala, eles não colocam nada em prática. Então, quando as consequências vierem, né, eles vão saber que existe um profeta em Israel. Então eu não sei qual foi a sua intenção hoje de vir à igreja, mas se a sua intenção foi vir ouvir o profeta, ouvir a palavra de Deus, eu espero que nessa manhã você saia daqui e coloque tudo que você ouviu em prática. Porque se não colocar em prática, não adiantou nada você vir aqui ouvir a palavra de Deus. Ok? Isso não é o sermão não, viu? Isso é só introdução. Eu estou falando para vocês do programa Revivados com sua palavra. Ezequiel, capítulo 33, é o capítulo do dia. Se você quiser dar continuidade ao programa da igreja, se você quiser ser um crente de verdade, estudar a Bíblia, leia pelo menos um capítulo por dia. Comece a partir de amanhã, Ezequiel 34, e você vai estar dando continuidade ao projeto, junto com centenas e milhares de pessoas que continuam no projeto Revivado com sua palavra, estudando um capítulo da Bíblia todo dia. 27/4/2024, Igreja Adventista. Vamos orar? Igreja Adventista Central, Capim Grosso, Bahia. Querido Deus, nosso Pai que está nos céus, a Tua palavra está aberta dentro de nós mais uma vez. Nós queremos pedir nessa manhã que o Santo Espírito fale profundamente ao nosso coração. Que os conselhos aprendidos da Tua palavra possamos colocar em práticas no nosso viver, no nosso dia a dia, para que possamos crescer em graça diante do Senhor e diante dos homens. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Abra sua Bíblia, Mateus, capítulo 19, versículos do 16 ao 22. Mateus 19. Esse é o texto para a nossa reflexão nessa manhã. Além de alguns outros textos que nós iremos apenas citar, mas que você pode depois, a exemplo dos bereanos, na sua casa, dar uma olhadinha e conferir, para ver se aquilo que nós falamos realmente está na palavra do Senhor. Mateus 19, versículo 16
até o 22. É uma história bem conhecida, né? Todos encontraram aí, amém? 27 de 4 Se o homem de 2024. veio até Jesus, Grosso, você Bahia. pergunta: mestre, que boas ações eu devo fazer para obter a vida eterna? E Jesus então perguntou: por que você pergunta sobre o que é bom? Só há somente um bom. Há somente um que é bom. E se você deseja entrar na vida eterna, guarda então os mandamentos. E ele perguntou: quais? E respondeu Jesus: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falsos testemunhos. E ele respondeu: honre seu pai e sua mãe, ame o seu próximo como a si mesmo. E o jovem respondeu: tenho obedecido a todos esses mandamentos, disse o homem. E o que mais devo fazer? Jesus disse então: se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e então você terá um tesouro no céu. Depois você vem e me segue. Palavra do Senhor. Queridos, esse é o texto para a meditação dessa manhã. Passaria aqui rapidinho. Nós iremos falar sobre o perigo, né? O perigo da cobiça. O perigo da cobiça. A cobiça é um dos maiores e dos mais terríveis inimigos que os homens têm enfrentado. A maldição da riqueza, né? A busca desenfreada do ser humano pelo dinheiro, pela riqueza, é algo que tem inspirado grandes batalhas, grandes guerras, tem destruído muitas nações, né? Tem trazido amargas disputas entre nações, tudo isso por causa do dinheiro, tudo isso por causa da cobiça. Tudo que se faz nessa vida gira em torno do dinheiro, né? Parece que as pessoas, quanto mais têm, mais querem. Você vê as guerras que acontecem hoje no mundo, né? Por poder, por riqueza e por dinheiro. Esse é um dos males mais terríveis que a Bíblia descreve, que é destacado até no 10º mandamento, né? O 10º mandamento diz o quê? Não cobiçarás o quê? A casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, ou nada que pertence ao teu próximo. Então esse é um pecado, um dos mais terríveis pecados, condenado por Deus, que nós precisamos vencer, que é a questão da cobiça, né? A cobiça na Bíblia, ela é retratada como algo realmente muito condenado, né? O próprio mandamento do Senhor já o condena, né? Ele pede para que a gente não seja cobiçoso. E algumas lições, alguns personagens bíblicos demonstram para a gente o grande problema da cobiça, né? Se você for lá na Bíblia, no livro de Josué, no capítulo 7, você vai ver a história de Acã. Quem era Acã? Um israelita que recebeu a ordem, como todos os outros israelitas, que quando o povo de Israel, na entrada de Canaã, invadisse a cidade de Jericó, ninguém deveria pegar nada do que estava na cidade de Jericó. Nada. Nem ouro, nem prata, nem bens nenhum. Tudo de Jericó era para ser destruído. Ninguém poderia pegar nada. Mas infelizmente Acã, quando viu ali alguma barra de ouro, algumas capas ali bonitas, ele desejou aquilo, e aquilo trouxe um mal terrível para a sua família. Tanto é que depois, não somente ele, mas como toda a sua família foi morta. Tudo isso por quê? Por causa da cobiça. O desejo de possuir aquilo que não lhe pertencia. Os bens da cidade de Jericó, eles pertenciam ao Senhor. Não era para ninguém pegar nada. Isso a Bíblia deixa bem claro. Nós temos no livro de 2 Reis, no capítulo 5, versículo 20 ao 27, a história de Geazi. Geazi foi outro indivíduo também que desejou aquilo que não era seu. Geazi, né, após o capitão Naamã chegar até o profeta Eliseu, né, e receber dele a orientação de como deveria fazer para ser curado, e ao receber a cura, o capitão Naamã tinha trazido muitos presentes e foi dar para o profeta. O profeta falou: não, volte para a sua terra com tudo que você
trouxe, porque não foi eu que limpei ele, quem limpou foi Deus. Mas Geazi, ao ver o capitão Naamã voltando para casa com todos aqueles presentes, eu olhando, vou atrás. Opa! O meu senhor disse que apareceu alguém lá na casa, lá está passando fome, passando necessidade. Ele pediu para mim pegar algumas coisas aqui. E quando ele pegou algumas coisas que voltou, e o profeta, iluminado por Deus, viu o que ele havia feito, diz que a praga que estava em Naamã passou para ele, porque ele desejou e cobiçou algo que não era seu. Deus não aceitou os presentes do capitão Naamã. A Bíblia também relata a história bem conhecida de Ananias e Safira, que também, de certa forma, foram, vamos dizer assim, receberam o castigo de Deus de forma imediata por algo que eles haviam praticado quando prometeram dar a sua propriedade para o Senhor, mas logo após a venda da propriedade eles acharam que era muito dinheiro e falaram assim: não, vamos meter um pedacinho aqui, não tem nada não. Eu disse que a minha casa, a minha terra ia ser vendida e eu ia dar como oferta para Deus. Mas aí quando o indivíduo viu que era dinheiro demais, falou assim: opa, é dinheiro demais para dar para Deus, eu vou ficar com a parte disso aqui. E disse que eles foram condenados ali, foram mortos ali de forma instantânea ali diante dos apóstolos. Esse é o perigo de querer ficar com algo que não pertence a você, mas que pertence a Deus. Eu pergunto para você, será que da mesma forma que Deus usou, nesses exemplos bíblicos aqui, será que Deus não usaria também hoje na nossa vida, quando a gente tenta ficar com algo que não pertence a nós, mas pertence a Deus? E quando eu estou falando isso, eu estou me referindo à questão dos dízimos e das ofertas, a questão dos dízimos e das ofertas. Quando o pregador vem à igreja falar sobre esse assunto, alguns irmãos podem até não gostar, coitado do pregador, O pregador é quem sofre nessa hora, Mas nós só estamos falando assim diz o Senhor. E a pergunta é: será se o mesmo Deus do passado não é o mesmo Deus do presente? Será se Deus vai relevar aqueles que têm usurpado aquilo que pertence a Deus para o seu bel prazer, achando que o evangelho, entre aspas, hoje não exige que a gente fale sobre dízimo, sobre oferta, sobre dinheiro? Tem muitos que acham que o evangelho não precisa de tudo isso, não. Para que falar de dinheiro? Para que falar de oferta? Para que falar de dízimo? Queridos, nós temos que entender que na prática do cristianismo, o cristianismo prático requer que nós venhamos a falar a questão dos bens e a questão do dinheiro. Porque se isso não fizer parte do nosso cotidiano, do nosso viver diário, eu acho que boa parte do evangelho de Jesus ele pregou de forma inútil. Porque se você for olhar no Novo Testamento, boa parte do que Jesus fala envolve a questão do dinheiro. Você já parou para pensar nisso? Eu acho aí que 50%, 60% ou mais das parábolas de Jesus, todas elas, o dinheiro está no meio. Dada a importância desse assunto para o cristianismo prático, Jesus se preocupava com isso também. Esse foi o tema da maioria das parábolas de Jesus. Talvez alguém possa até pensar assim: não, mas esse negócio de discurso de dinheiro, de mordomia hoje, como hoje existe as igrejas aí da prosperidade, o povo que só fala em dinheiro, que só pensa em dinheiro, muitos de nós como cristãos estamos achando que esse assunto não é um assunto importante. Mas o problema desse povo é que eles são lobos devoradores, Eles estão muito mais preocupados em receber o dinheiro. Quando na realidade o tema da mordomia bíblica, Deus está muito mais preocupado com o doador do que com a doação. Deus não quer
o nosso dinheiro, Deus não precisa do nosso dinheiro, mas Deus quer que eu e você